a defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, isso já estava sendo esperado, apresentou ao Supremo Tribunal Federal um novo pedido de soltura, alegando riscos da saúde dele. Ele está com questões de saúde mental, diz que ele não está muito bem, e diz até no pedido de habeas corpus lá um risco de suicídio. Os advogados citam um laudo de uma psiquiatra da rede pública para embasar o pedido. A especialista indicou a internação domiciliar ao ex-ministro com o intuito de conter essas crises e prevenção, inclusive. Anderson Torres está preso desde o dia 14, quando chegou com a família de Orlando, nos Estados Unidos, se entregou para a Polícia Federal e ele tem reclamado bastante ali da situação na cadeia, inclusive diz que já perdeu 12 quilos. Ontem mesmo você escreveu sobre isso, né, Thaís? Você já tinha falado para a gente aqui também a respeito de apurações que você tem feito com advogados. A gente também já colocou aqui o Mairovich, que também já falou sobre isso, que consideram que o tempo da prisão do Anderson Torres já passou do limite, né, que a prisão dele agora não faz mais sentido juridicamente. Como é que você espera aí esse resultado com mais um habeas corpus, Thaís? Pois é, Fabíola, exige, como eu já disse e escrevi, alguma coragem, não é? Defender alguém como o ex-secretário Anderson Torres, ainda mais nesse contexto em que são grandes, enormes, numerosos os indícios que pesam contra ele. Até onde a vista alcança, é muito provável que ele tenha sido conivente com os ataques de 8 de janeiro, mas isso é ainda uma impressão, ainda que generalizada. O que acontece é que, como a gente já falou aqui, essa prisão preventiva dele está sendo mantida sob um argumento que juristas, inclusive de esquerda, como Pedro Serrano, que é uma voz influente da esquerda no meio jurídico, consideram não só inadequada, como absurda, porque essa prisão está sendo mantida, e foi isso que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, escreveu no despacho dele, está sendo mantida como se fosse um castigo, como se fosse uma vingança, como se fosse, nas palavras do jurista Pedro Serrano, uma tortura. Por quê? O ministro Alexandre de Moraes alegou por escrito no despacho dele o seguinte: a prisão será mantida, inclusive porque o acusado só entregou as senhas que dão acesso ao celular dele, aos e-mails, quase 100 dias depois da prisão. Então, ele está baseando a manutenção da prisão numa espécie de castigo, quer dizer, está impondo, nas palavras de Pedro Serrano, por exemplo, impondo sofrimento ao preso, porque ele deixou de fazer uma coisa que ele tem todo o direito, segundo a lei, que é o de não produzir provas contra ele mesmo. Esse é um direito não só, é uma garantia não só da Constituição brasileira, do Código Penal brasileiro, é uma garantia universal do direito penal, né? Alguém não precisa produzir provas contra si mesmo, por exemplo, e não precisa, por exemplo, também, uma mãe não precisa entregar ao seu filho. O direito reconhece as limitações humanas que as pessoas têm, né, Fabíola? Então, no entender de muitos juristas, o ministro Alexandre Bolsonaro está desconsiderando esse princípio basilar do direito e está sendo, em rigor, em última instância, injusto ao manter essa prisão do Anderson Torres. Agora vamos ver o que vai acontecer com esse habeas corpus. A situação não mudou nada e é improvável que mude a partir de agora. No entanto, por parte dos governistas, né, falam bastante sobre a responsabilidade do Anderson Torres em relação ao 8 de janeiro, né, Thales? Isso é bem falado, aliás, de que ele também, por guardar aquele documento, que não era um documento, não foi assinado, mas é o que foi chamado de minuta do golpe, ele também é um alvo certeiro ali da CPMI. Muitos falam que vai ser um dos primeiros a ser convocado, né, Thales? Pelo lado governista, eu acho que alguns já defendem a soltura dele. O próprio Flávio Dino, eu acho que já falou, eu não sei se era o caso de continuar preso. Há um tempo o Flávio Dino falou sobre isso já também, né, Thales? Exato. O Flávio Dino é um jurista, fez o concurso de juiz, mesmo concurso do Moro, e ele tirou o primeiro lugar. O Flávio Dino sabe que está passando um pouco do ponto essa coisa, muito embora todos os indícios, como diz a Thaís também, há vários indícios de que o Anderson Torres realmente estava envolvido, não só no 8 de janeiro, como numa trama golpista
a minuta, exceto se ele tenha feito isso, pode ser que apareça um advogado dizendo que essa minuta foi fruto de remédios, de alguém que tomou remédios e fez essa minuta aí. Mas é uma minuta golpista que ele guardou com muito cuidado no armário dele. Ele disse que não tinha nenhuma importância e que não se lembra de quem entregou, etc., mas guardou com muito cuidado dentro do armário dele e foi encontrado lá pela Polícia Federal quando foi fazer a avaliação do que havia ou não na casa dele. Então, o Anderson Torres tem vários indícios, tem um erro, eu acho, do Alexandre de Moraes em exagerar o tempo de prisão dele. Já era tempo para ele sair, não dá para usar a prisão temporária apenas para forçar a um tipo de delação premiada ou não premiada, uma confissão ou coisa parecida. Isso é contra o Estado de Direito, evidentemente. Fizeram isso, Moro fez isso com o Lula, e muito embora boa parte das pessoas tenha, naquela época, cometido o erro de apoiar aquilo, estava errado, como agora as pessoas que eram contra o que o Moro fazia têm que ser contra agora o que está sendo feito em exagero com Anderson Torres. É isso, mas de fato há muitos indícios contra ele.